Deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso aqui. Se tu não concordar, tu fala, não, brigadeiro, eu não concordo, não, e foda-se, não tem problema com isso, não. Mas você não acha que a mídia brasileira acaba acostumando mal os atletas? Ou seja, o que eu vejo, a minha crítica à mídia, e eu não sou jornalista, não sei se tu é de formação de jornalista, não, né? Mas o que eu vejo, assim, é que veículos de comunicação que cobrem as artes marciais aqui, no Brasil, artes marciais e MMA, que é bom fazer essa distinção, que o pessoal fica esperando aqueles princípios nobres das artes marciais no MMA, e não tem, meu irmão. MMA é briga dentro de uma grade, acabou, não tem lealdade, honra, respeito, é um ou outro só que tem nessa porra aí. Mas a mídia, ela se coloca num papel de fã. Sim. Ou seja, você não vê, leva pro futebol. No futebol, tu vê lá o jornalista falando o seguinte, porra, o cara hoje jogou mal pra caceta, o goleiro frangou, o meio de campo hoje, porra, não tá no dia dele, o cara tá errando um monte de passe, tem que ser substituído. A mídia brasileira, ela não tá ovo dos atletas, cara. Primeiro que ela vai entrevistar qualquer desses caras, gran mestre fodástico, você... Pô, hoje eu vou falar aqui com o mega ultra campeão, bababá, chega a babar, entendeu? Exato. Então os caras, eles não se colocam no papel de críticos, eles não são críticos daquilo que eles estão... E quando eu falo de crítico, não é só fazer crítica, não, é de você fazer uma análise desapaixonada, ó. Igual eu fiz aqui o programa do Charles, eu falei, eu acho que o Charles é um grande campeão, mas eu acho que o Tsaruken vai vencer essa luta por isso, isso e isso. Cara, tu não vê os caras fazendo isso. Pra eles é sempre, os brasileiros são sempre foda pra caralho e vão bater em todo mundo. Então eles acabam costumando os atletas a terem o ovo babado, e aí quando vai alguém e dá uma opinião contrária, os caras levam pro pessoal achando que é uma puta de uma ofensa. Como assim um rapaz ousou dizer que eu não sou o melhor do planeta e não vou bater no... O que tu acha disso aí? Eu tô viajando ou tu concorda? Não, eu concordo 200%, né? Nem 100%. E eu falo bastante disso, porque o que acontece? Eu criei o meu canal justamente porque eu sou fã, eu gosto da minha opinião. Eu não gosto... A minha ideia era o seguinte, eu falei, eu não gosto de só ter o combate na época, falando do esporte e aqueles caras falando ali. Nada contra ninguém especificamente, mas eu falei, eu queria uma, entre aspas, mídia alternativa. Alguém que tivesse a opinião, como eu tenho, e que eu pudesse dar opinião. Falei, então, se você quer ouvir a opinião formal do cara lá, que é pentacampeão do cacete A4, você vai lá. Agora, você quer ver a opinião de um cara que treina e gosta do esporte, e é isso, uma opinião de um fã, você ouve minha opinião. E eu sempre sofri muito com isso. Por quê? Porque a mídia, justamente por babar o ovo, que é exatamente essa palavra, faz com que as pessoas, os fãs em si, fiquem mal acostumados, assim como os próprios lutadores. Então, quando eu dou a minha opinião, como dei, por exemplo, o Makhachev Charles, falei, cara, o Makhachev é favorito, tomei um esculacho. O Arman, pra mim, é favorito, tomei outro esculacho. Então, a galera fica ali com um preconceito até com a sua opinião. A partir do momento que você abriu a boca pra falar contra um brasileiro, fudeu, entendeu? Então, eu não gosto disso. Tanto que eu mudei até a capa do meu canal, eu botei MMA sem puxa-saquismo. Eu coloquei... Sensacional. Porque é muito chato. E eu comecei com esse problema com o Borrachinha. Quando eu falava, cara, não acho que o Borrachinha ganha aqui. Cara, não acho que é favorito. Você não pode falar, entendeu? Então, isso realmente incomoda. E às vezes é até curioso, porque você vai assistir uma luta na transmissão brasileira, o brasileiro toma um pau e o comentário dos caras é sobre quão guerreiro o cara foi por aguentar tomar o pau. Não porque o outro foi bem. Você entendeu? Então, tipo, eu falo, cara, é um absurdo isso. E molda muito a opinião. Por exemplo, outro exemplo, né? Teve Strickland e Drico Duplessis recentemente. Como eu tava fazendo live, eu assisti na transmissão gringa porque tem menos delay. E aí, eu não vi a transmissão brasileira. Terminou o evento, fui gravar meu vídeo, dei minha opinião. Falei, pô, pra mim, o Duplessis realmente venceu a luta, por isso, isso e isso, tal. Só que na hora que eu postei o vídeo, eu tomei um hate gigante. Aí eu falei, caralho, o que tá acontecendo? Eu falei, deixa eu ver a transmissão brasileira, porque geralmente a galera vai pelo que os caras falam, não pela própria opinião, pelo próprio julgamento, né? E aí na transmissão brasileira, os caras só falavam do Strickland. Não, porque ele ganhou, porque isso, porque papapá, porque esse round, não sei o que, tal. Aí eu falei, tá explicado. A opinião da galera foi porque alguém disse, não foi porque a galera interpretou, entendeu? E aí eu peguei e fui assistir outras opiniões. Falei, eu posso estar errado, né? Óbvio. E aí eu fui ver o Demetrius Johnson, que faz análise, o Henry Cejudo, os caras que são bons analisando luta e são profissionais, né? E os caras tudo concordando com a minha opinião. Falei, então eu não tô louco. Falei, porra, porque muito cara gosta de me descredibilizar, falando, você nunca competiu, não sei o que, tal. Aí eu peguei o Demetrius Johnson e falei, cara, sei lá, esse cara já competiu aí, tem umas defesas de cinturão no UFC e ele deu essa opinião. Aí você julga se vale a carteirada ou não. Então eu acho que isso atrapalha e eu fico um pouco triste, entre aspas, decepcionado, porque se criou muitos canais de MMA, eu acho isso do caralho. Só que a maioria segue o exemplo da mídia. Por quê? Porque dá like você falar bem de brasileiro, entendeu? E não só isso, uma coisa que eu percebi lá atrás, Bovini,
E isso que você falou faz todo sentido, e é a mesma visão que eu tenho. O gringo, ele é crítico, ele é crítico. O jornalismo gringo, ele não tem negócio de babar ovo, de se o cara lutou mal, ele fala que foi uma merda a luta do cara mesmo, que ele não sabe. E fala na cara, ele recebe aquele MMA Hour lá, recebe o cara e fala, cara, pô, achei que tu lutou mal pra caralho, não lutou bem. E eu fiquei de 2007 a 2011, fiquei 4 anos morando na Inglaterra e fiz um trabalho relevante lá dentro do MMA e tudo. E, logicamente, como a minha equipe se tornou a principal da Inglaterra lá, eu era alvo de crítica positiva e negativa. Então, eu habituei com isso. Quando eu voltei pro Brasil em 2011, e tava aquele boom do Canal Combate, não sei o quê, eu tomei um susto do caralho. Falei, meu irmão, aqui é diferente a parada. Aqui tu pode lutar mal pra caralho que os caras vão babar teu ovo, tu pode fazer um puta de um trabalho merda que tu vai ser o grã-mestre, o melhor treinador do planeta. E aí eu percebi que não só porque agrada a audiência, porque naquela época eles estavam formando a audiência, mas era pelo seguinte, porque se tu falasse mal de A ou B, tu não conseguia entrevista com o cara. Então a forma de tu conseguir fazer uma entrevista com um cara no teu canal, de não sei o quê, é babando o ovo dele, você entendeu? Aí o cara vem fazer uma entrevistinha pra você, o cara te manda ali, ó, quando ele tá com luta, ele te manda as mensagens no WhatsApp, o cara... Então, o pessoal, por depender única e exclusivamente disso, entra nessa de baba ovo. Só que isso é um desserviço fudido, porque se a gente quer que o esporte cresça dentro do país, a primeira coisa que é necessário é que os fãs, que ainda não são fãs do esporte, os potenciais fãs, eles entendam o esporte. Primeira coisa que você tem que fazer para popularizar alguma coisa é tornar aquilo ali de fácil entendimento. E se a visão que a galera tem é totalmente distorcida dentro de uma cultura de baba-ovo dos caras, então qualquer merda de atuação é bom pra caralho, qualquer treinador lixo é o melhor treinador do planeta, o grã-mestre, o fodão, não sei o quê. Cara, isso gera uma distorção muito grande e você acaba matando o crescimento do esporte. Então, eu acho que eu te parabenizo pela tua postura aí, meu irmão, siga assim. Siga assim. E eu acho que é ruim para os próprios atletas, porque é aquela coisa, se seu filho faz alguma coisa errada e você passar a mão na cabeça dele, você vai criar um filho mimado, um filho que só vai fazer merda. Agora, se você chegar ali e falar, pô, você tá fazendo merda, não é isso que você tem que fazer, e tal, e der um esculacho, ele vai aprender, vai ser educado. Então é a mesma coisa. Se você pegar e falar que todo lutador, independente da performance, o cara tá certo, às vezes o cara faz coisa errada, e aí é bizarro, porque às vezes em uma luta acontece uma coisa, a outra acontece a mesma coisa, só que é o gringo. Aí você pega e inverte a opinião, aí fica ridículo, entendeu? Então eu acho que seria positivo pros lutadores e pros fãs se realmente fosse transparente. Só que o problema é o que você falou, depois que o lutador já acostumou com a babação de ovo, ele não quer ouvir nada ao contrário. Não quer ouvir nada ao contrário. Uma coisa que eu decidi pro meu canal foi, eu fazia alguns vídeos de entrevista assim, bate-papo, né? Que não sou jornalista, minha irmã é jornalista, eu não sou jornalista, mas eu fazia uns bate-papos e tal. Só que eu parei porque eu não queria que isso interferisse na minha opinião, entendeu? Porque eu converso com o cara e aí depois eu vou falar, pô, eu não acho que esse cara ganha. Aí fudeu. Então, por exemplo, eu converso muito com a Amanda Ribas, com o pai dela, gosto muito do Marcelão e tal, não sei o quê. Já fiz vários vídeos trocando ideia com ela, só que eu sempre fui claro pra ele. Eu falei, Marcelão, não me entenda mal se eu criticar a Amanda por uma performance ou se eu for um palpite contra. Então, ele sempre entendeu bem. Quando ela perdeu luta, que ele falou, eu não acho que ela perdeu. O que você acha? Eu falei, cara, pra mim ela perdeu. Eu sempre falo na cara, não tem esse problema. Então, ele respeita e a gente se entende, entendeu? Ele é um cara bacana pra caramba, cara. Só que muita gente fala assim, por que você não grava com o Poatan? Porque, pô, eu tenho como falar, eu consigo falar com ele e tal, mas eu não quero. Mas isso é excelente pro seu canal. Eu falo, mas eu não quero. Porque eu não vou falar que o Poatan é favorito contra o Kalaev. Eu não vou falar. Não interessa a torcida. Eu não vou falar. Porque ele não é, entendeu? Só que quando eu falo isso, a galera fica, entendeu? Mas eu não tô nem aí, tipo, faz parte. Eu prefiro falar o que tem que falar, entendeu? Por isso que quando eu falei de você com o Caio, eu falei, eu gosto do Brigadeiro porque ele fala o que tem que falar. Porque é o jeito que eu penso. Cara, porque o meu intuito nessa parada é ajudar esse esporte a crescer. Eu vivo disso aí, né? Não de internet, mas eu vivo do esporte. Eu ganho dinheiro com atleta, eu quero que esse esporte cresça. Se eu tivesse a representatividade que eu tenho hoje dentro do MMA, como empresário, como treinador, se eu tivesse, por exemplo, no boxe, maluco, eu tava de jatinho, eu tava, entendeu? 3, 4 iate, eu tava ganhando dinheiro pra caralho. Eu quero que esse negócio cresça pra caramba. Só que ele não vai crescer, e a maior prova de que essa nossa cultura aqui tem que ser alterada no Brasil é você olhar o cenário do MMA nacional, é terra arrasada. Terra arrasada, irmão. Não tem... o que a gente tem hoje de MMA nacional? Acabou. E aí você olha os lugares onde o negócio está sendo bem trabalhado, Estados Unidos, renasceu o MMA lá, as organizações locais lá voltaram a ficar forte. A Europa tá voltando a ficar forte. A Rússia, caralho, meu irmão, os caras...
a máquina produtora de talento. E a gente aqui é terra arrasada. Então, porra, a gente tem que repensar isso aí, mas vai ser difícil. A gente vai ter que tomar muita porrada ainda, Vini, pra seguir nessa aí.